Então você enviou seu currículo para a empresa e foi selecionado para a fase de entrevistas. Meus parabéns! Só que agora você precisa se preparar para encontrar o pessoal do recrutamento. Está em dúvida sobre como se comportar? Eu me chamo Israel Felipe e eu vou te mostrar agora nesse vídeo como se comportar durante uma entrevista de emprego. A primeira coisa que você deve saber sobre uma entrevista de emprego é que o recrutador ele quer checar as informações que você colocou no seu currículo. Ele quer verificar se aquelas informações que estão ali são verdadeiras. E claro, ele também quer ver outras habilidades das quais você possivelmente tem. E para ver se vai dar match com a empresa. Um outro objetivo da entrevista de emprego é saber se o profissional que está se candidatando para uma vaga está de acordo com a cultura organizacional da empresa. E eles também querem verificar se você tem a capacidade de solucionar os problemas para aquela vaga que está em aberto. Mas esse processo de entrevista que parece ser simples, para alguns candidatos não é bem assim. Alguns são tomados pelo nervosismo e acabam perdendo uma oportunidade de uma vaga. A partir de agora, nós iremos falar sobre como se comportar durante uma entrevista de emprego. A primeira coisa pode parecer bem óbvio, mas pesquise informações sobre a empresa na qual você está se candidatando. Primeiramente, pesquise bastante sobre a empresa na qual você está se candidatando. Pesquise sobre a sua história, os seus objetivos, a sua missão, os seus projetos. Pesquise também as notícias que estão relacionadas a ela. Também é importante você pesquisar a localização da empresa para saber qual a duração do percurso do trajeto para que você não se atrase. É importante verificar se tem estacionamento perto. Também é importante saber quais são os horários dos ônibus para aquela localidade ou também do metrô para aquela localidade. E aqui tem uma dica muito especial: procure não chegar atrasado. Também é importante você pesquisar qual é o propósito da empresa e verificar o que é que você tem a ver com ela. Também é muito importante pesquisar o grau de satisfação dos colaboradores que estão exercendo as suas funções ali na empresa. E essas informações você consegue encontrar na internet. Também pesquise sobre quem vai te entrevistar. É muito importante você ter uma noção sobre mais ou menos de como é essa pessoa. Uma outra dica muito importante para uma entrevista de emprego é você se vestir de maneira adequada. E isso aqui também faz parte daquela pesquisa que você tem que fazer sobre a organização. É importante você saber se ela é uma empresa mais formal ou informal, até para que você possa se vestir adequadamente para essas entrevistas de emprego. Lembre-se, a apresentação é muito importante e o recrutador ele espera que você esteja vestido de acordo com a ocasião. Por exemplo, se na empresa na qual você está se candidatando, as pessoas elas se vestem de uma maneira mais casual, você pode ir vestido de uma forma mais despojada. Só que o ideal é sempre você procurar uma vestimenta de negócios. A próxima dica é preste atenção aos sinais não verbais. Essa aqui é uma das partes mais importantes da entrevista de emprego. Você deve ter noção de que o seu corpo ele fala. Ele também se expressa e essa comunicação não verbal, ela também é muito importante durante a apresentação ali de uma entrevista de emprego. E ela é importante justamente porque vai mostrar os seus sentimentos e como você está se sentindo naquele momento. E isso vai passar essa imagem também para o recrutador. Por isso é muito importante você prestar atenção no seu tom de voz, na maneira como você vai se sentar. Evite ficar muito despojado, evite ficar com os braços cruzados. Procure olhar nos olhos do entrevistador, mas também não encare muito. Evite fazer gestos repetitivos. E aqui eu vou confessar para vocês que eu tenho mais dificuldade com a gesticulação. Também é muito importante que você olhe nos olhos do entrevistador. E também é muito importante que você encontre uma posição que seja confortável para os seus braços. Eu já falei e não custa repetir. Evite se atrasar. Se atrasar não traz uma boa imagem para você como profissional. Não que isso não possa acontecer. Se acontecer, pelo menos avise com um pouco de antecedência. Mas o oposto também é verdadeiro. Evite chegar com muita antecedência para a entrevista. É muito constrangedor para o entrevistador ver você ali com 1 hora de antecedência. Então, tente chegar em um tempo que não seja nem muito cedo e nem muito tarde. Tente chegar na hora, ou um pouquinho antes daquela hora marcada, mas nunca com muita antecedência e nem muito atrasado.
A próxima dica é ensaie antes de fazer a sua entrevista. É muito importante que você ensaie o que irá falar durante uma entrevista de emprego. Por isso, ensaie falando a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional e o seu desenvolvimento profissional, pois isso vai te ajudar a ganhar pontos com o seu recrutador, pois você vai ficar mais confiante para aquele momento da entrevista. E aqui vale uma dica de ouro: peça a ajuda de um familiar ou de um amigo. Se não tiver, treine em frente ao espelho. Essa dica aqui pode parecer um absurdo, mas isso acontece. Então, é bom você conhecer o seu currículo. Como eu disse no início desse vídeo, um dos objetivos da entrevista de emprego é justamente fazer essa checagem das informações para ver se elas são verdadeiras, porque queiram ou não, algumas pessoas inventam algumas informações. E é muito importante que você leia e releia o seu currículo. E é muito importante que você tenha conhecimento da sua trajetória profissional, porque em algum momento ele pode te fazer algum questionamento. Em alguns casos, pode acontecer das informações serem verdadeiras, só que você vai estar tão nervoso por não treinar e não ter o conhecimento ali sobre como se comportar, que você acaba se perdendo e acaba passando insegurança. Então é muito importante que, além de você treinar, ensaiar antes da entrevista, é muito importante que você leia e releia o seu currículo, pois cada detalhe será necessário para que você dê informações adicionais caso você seja questionado pelo recrutador. Outra questão que você tem que saber é quais são os seus pontos fortes e os pontos que você precisa desenvolver. Para isso, você tem que fazer as seguintes perguntas: como os meus pontos fracos impactaram em meu trabalho? E como as minhas qualidades elas estão auxiliando no meu desempenho? E por fim, o que eu venho fazendo para melhorar tais pontos? E na entrevista de emprego é muito importante você pontuar quais foram os projetos nos quais você participou. Se você teve alguma participação de liderança, algum papel de liderança. Também é importante você pontuar como era o seu relacionamento com seus colegas de trabalho. A próxima dica é: seja sucinto. Como a entrevista ela dura em torno de 40 a 1 hora, não dá muito tempo para que o recrutador ele possa te conhecer de fato. Ele vai apenas ter uma noção, uma base sobre como é você e a sua trajetória profissional. Por isso é importante que você seja sucinto nas respostas que você venha a dar. Então, seja o mais direto possível. Também não fale sim, não, ok. Tente pontuar as suas habilidades e responder aquilo que for perguntado de uma forma mais sucinta. Também se certifique que você está compreendendo as perguntas que ele está fazendo. E caso não compreenda, fale que não compreendeu. E peça para ele repetir ou até mudar algumas palavras para que te possa ajudar a entender e dar a resposta na qual ele está esperando. E a última dica é: não minta e não omita os seus erros do passado. Se no seu currículo existe uma lacuna, um período de tempo no qual você ficou sem alguma função, ou se você já está há bastante tempo fora do mercado de trabalho, ele pode lhe perguntar do porquê disso. E aqui não é hora de você mentir. Seja verdadeiro, explique o que aconteceu. Algumas pessoas elas dão um intervalo de tempo para se dedicar a um novo projeto. Alguns param para estudar. No caso das mulheres, elas após terem filhos, elas podem decidir cuidar da família ou após um casamento. Outras pessoas elas param um tempo para cuidar de algum parente ou para viajar ou param para um período sabático. Então, pontue. Caso você esteja desempregado há bastante tempo, apenas informe que está desempregado e que não conseguiu ainda uma recolocação no mercado. E diante desses tempos que nós estamos passando, de desemprego alto e de uma economia mais incerta, ele irá compreender. Mas aqui vai uma dica de ouro. Aproveite para falar que mesmo estando fora do mercado, você tem feito alguns projetos. Caso tenha um blog, pontue que você esteja trabalhando nesse blog. Ou como eu estou fazendo agora, pontue que você tem um canal no YouTube e que tem projetos profissionais ali. E mostre para ele, fale sobre essas habilidades na qual você tem desenvolvido. Se você fez outras atividades, também apresente para ele. Por exemplo, algumas pessoas ficam um tempo desempregadas ou ficam paradas por um tempo, mas elas acabam dando aulas. Pontue que você está dando aulas. Se você fez trabalho voluntário,
também apresente os trabalhos voluntários que fez. E aproveite para mostrar para o recrutador que a partir de agora está disposto a participar de novos projetos e que você tem o desejo de que aquela empresa lhe dê a oportunidade para participar. Daí você pode falar para o recrutador da seguinte forma: naquela ocasião eu precisei parar, ou naquela ocasião eu decidi parar, mas hoje eu estou disposto a... E aí você coloca sobre o que você está disposto a fazer ali naquela empresa. E essas são as dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego. Espero que elas te ajudem bastante. E também lhe desejo bastante sucesso na sua nova trajetória profissional. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, também deixe o seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos e, claro, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Nós nos vemos muito, mas muito em breve. Até mais!